Romanos, capítulo 4. Nós vamos meditar em todo o capítulo hoje, mas nesse primeiro momento eu quero que você olhe comigo apenas para os primeiros 3 versículos. Os versículos 1 a 3 de Romanos 4 dizem assim: Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. Você já aguardou por um presente no seu aniversário, talvez no Natal, no Dia das Crianças, quando você era criança? Em alguma ocasião você aguardou um presente, ou mesmo uma promoção no trabalho, ser promovido, e quando chegou o dia, você não somente recebeu o presente que estava esperando, não recebeu somente o cumprimento daquilo que você aguardava, mas algo que era muito mais do que você pensava, que era superior ao que você estava aguardando. Comigo isso já aconteceu, mas eu tenho certeza de uma coisa: se você é cristão, a verdade é que isso também aconteceu com você. Porque quando nós olhamos para esse texto e quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que Deus nos dá algo muito superior ao que nós pensamos. Nós aprendemos com esse texto aqui que a justificação de Deus é mais do que se esperava. Muito mais do que se esperava. Em primeiro lugar, nós vamos aprender com esse texto que a justificação não é pelas obras, mas é pela fé. Olha o que é que diz de novo aí, vamos ler mais uma vez os versículos iniciais. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. Ele creu e então foi justificado. Paulo continua aqui ainda na mesma linha de raciocínio que ele vem desde os capítulos anteriores, falando com os judeus que faziam parte da igreja de Roma, especificamente com os judeus ali que haviam se convertido, mas também por tabela para todos os cristãos, independente de etnia que ali se encontrava. Ainda assim, ele tem, de forma especial em sua mente, um diálogo aqui com o que o judeu cristão poderia pensar a respeito da justificação. E ele vem enfatizando o que é a justificação. Talvez até você me diga, mas de novo, Saul, a gente vai falar sobre a justificação pela fé? Primeiro que essa não deveria ser a nossa postura ao ouvir sobre uma doutrina tão doce como aquela que nos salva. Nós deveríamos nos alegrar de ouvi-la vez após vez. E segundo, que não é uma questão do que eu quero lhe dizer simplesmente. Nós estamos seguindo o que a Escritura vem dizendo. E Paulo repete. Sabe por quê? Porque nós somos muito rápidos em esquecer das coisas que importam. Nós somos muito rápidos em nos acostumarmos com algo que deveria ter um valor imenso para nós. E ele não quer que isso aconteça. Ele quer destacar aqui a importância de nós entendermos que a justificação não é por obras, mas é pela fé. Então, depois de ter mostrado como é impossível qualquer judeu ou qualquer gentio, qualquer pessoa, se justificar por meio das suas obras, como ele faz com maestria, principalmente ali no capítulo 3, mas mesmo nos capítulos anteriores, Paulo agora vai enfatizar uma coisa que talvez alguns judeus pudessem estar pensando, e Paulo é ótimo em antecipar o que é que o seu interlocutor, o que aquele que estava lendo o que ele escreveu poderia pensar. Ele faz isso muito apropriadamente no capítulo 6 de Romanos, mas ele faz aqui também no capítulo 3 e aqui no capítulo 4. Ele continua antecipando pensamentos que as pessoas poderiam ter ao ouvir as suas palavras e dizer: mas Paulo, se você diz isso, então como fica essa situação? Paulo então já se prepara para dar uma resposta.
Os judeus que estavam ouvindo o que Paulo estava dizendo, talvez tivessem a impressão que alguns nos dias de hoje têm, que é, tá bom, agora é assim, né, Paulo? Agora a justificação é pela fé e não pelas obras. Mas antes não, né? Abraão, nosso pai, Abraão se justificou pelo quê, Paulo? Pelas obras, não é? Paulo diz, não. Nunca ninguém se justificou pelas obras. Nunca ninguém se justificou por fazer boas obras, por cumprir a lei, por ser bonzinho. Todos que se justificaram ou foram justificados por Deus, se justificaram e foram justificados pelo mesmo caminho. E esse é pela fé. Por isso, ao invés de continuar falando de maneira geral aqui a respeito da justificação para todos, ele vai enfatizar a vida de Abraão, o pai dos judeus, o pai de respeito, no sentido de que era dele que descendiam os judeus, os israelitas em geral, e então aquele que era considerado o pai da circuncisão, pai da aliança. Afinal, foi com Abraão que Deus estabeleceu uma das alianças mais significativas para o judeu. Então, Paulo diz, sabe Abraão? Vamos olhar para a vida dele? Nem mesmo Abraão, em toda a sua glória, nem mesmo Abraão se justificou pelas suas obras. Se ele houvesse se justificado pelas obras, ele tinha do que se orgulhar. Ele poderia bater no peito e dizer, fui eu que fiz. Mas não, nem mesmo Abraão pode se orgulhar diante de Deus, porque nem mesmo Abraão se justificou pelas obras, e sim pela fé. Então, no versículo 4, ele diz, ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, vocês sabem como funciona o trabalhar, certo? Todos aqui entendem a importância de trabalhar, e vocês sabem que quando alguém trabalha, essa pessoa é merecedora do seu salário. O salário não é um favor que você dá para essa pessoa, é algo que ela merece, é algo que é apropriado para ela. Pois então, isso é importante de ser entendido. Só que Paulo ainda vai enfatizar mais sobre essa figura do salário e do trabalho em Romanos 6. E ele vai enfatizar uma verdade que, com outras palavras, ele já disse aqui nos capítulos anteriores. Sabe qual é essa verdade? Sim, quem trabalha merece o seu salário. Mas qual foi o trabalho que Abraão fez? Qual foi o trabalho que nós fizemos? Para as Escrituras, com muita clareza, o que nós trabalhamos e conseguimos fazer com o nosso trabalho foi no pecado. As Escrituras destacam que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim, o trabalhador é digno do seu salário. Mas sabe qual foi o trabalho de Abraão? Sabe qual foi o trabalho dos judeus? Sabe qual foi o trabalho dos gentios? Sabe qual é o trabalho que todo ser humano fez? Todos pecaram. Então sim, eles merecem o salário. Mas qual é o salário que merece esse trabalho? É o pior pagamento que existe. Não é nem o salário mínimo do Brasil, é algo pior, é a morte. O salário do pecado é a morte. É isso que Paulo vai enfatizar em Romanos 6, mas que ele já disse com outras palavras aqui. Sim, o trabalhador merece o salário, não é um favor que é dado a ele. Mas eu tenho certeza, Paulo deve querer falar aqui para o judeu, em outras palavras, talvez com a nossa linguagem, eu tenho certeza que isso não é o que você quer exigir. Não é um direito que você quer buscar. Porque o salário que você merece, judeu, e que Abraão merecia, é o mesmo que todo ser humano merece. É a morte por causa dos seus pecados. Mas então, como é que fica essa situação? Como é que nosso trabalho, então, pode ser suficiente para que, ao invés de recebermos a condenação e a morte, recebamos o sustento e a vida? Versículo 5. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça.
Obviamente, Paulo não está indo aqui contra a importância de trabalhar. Paulo não quer dizer aqui, olha, é melhor você não trabalhar e então receber de presente as coisas. Ele vai dizer em outras das suas epístolas que aquele que não trabalha, que não coma. Paulo não apoia vagabundos, Paulo não apoia pessoas preguiçosas que querem ser sustentadas sem se esforçar, sem trabalhar, sem fazer o que podem. Mas aqui ele não diz respeito, ele não fala especificamente de um sustento material. Ele fala de algo mais importante, e ele está falando da justificação diante de Deus. Nesse aspecto, o que as Escrituras nos mostram é que a justificação não depende do nosso trabalho e do nosso esforço. Porque nós somos como aqueles... Vocês já viram aqueles filmes que tem o herói e tem alguém ali que anda com ele e de alguma maneira tenta ajudá-lo. Só que quando essa pessoa tenta ajudar, ela só piora a situação. Você já viu o filme com algum personagem assim? É o que mais tem, né? A pessoa vai lá na melhor das boas intenções, mas ao invés de ajudar, ela lasca tudo. Pronto, é mais ou menos como nós somos. De novo, nós não somos os heróis. Nós somos aqueles que lascam tudo. Nós somos aqueles que, com os nossos trabalhos e esforços, tentamos melhorar a situação, mas as nossas obras são como trapo de imundícia. Elas são podres, elas só pioram a situação. E aqui, no que diz respeito à justificação, a Escritura é clara em dizer que não é pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, não é pelo trabalho e esforço de Abraão, não é por trabalho ou esforço de judeus, não é por nenhum desses trabalhos e esforços que alguém é justificado, mas é pelo trabalho de Deus. Deus é aquele que é tanto juiz quanto aquele que justifica. Ele é aquele que justifica o que nele crê, que justifica o ímpio, que justifica aquele que merecia condenação e que faz isso de forma graciosa. Nem Abraão ou qualquer outra pessoa conseguiram ser justificados pelas suas obras, declarados justos pelo que fizeram. Então, como é que os heróis da fé foram justificados? Como qualquer um de nós pode ser justificado? Não é pelo nosso trabalho, mas pelo de Deus. Não é pelas nossas obras, mas pelas obras de Deus. Não porque nos esforçamos e merecemos, mas porque simplesmente cremos naquele que justifica ímpios como nós somos, e que faz isso por meio da fé que Ele mesmo nos dá, e que então é usada como peso para a nossa justificação. Isso é a doutrina da justificação pela fé. Quando a gente fala de doutrina, hoje em dia, às vezes há um preconceito. Doutrina. Doutrina significa ensino. Simplesmente é ensino. E a doutrina da justificação pela fé é um dos ensinos mais importantes e maravilhosos da Escritura. É a doutrina, é o ensino de que nós, pecadores, cujo salário é a morte, ao invés de recebermos esse salário, quando cremos em Deus, segundo a capacitação que Ele mesmo nos dá, nós não somos mais vistos pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço e pelas nossas obras, mas pelo trabalho e pelas obras daquele que justifica o ímpio. São as obras de Deus, as obras do próprio Deus, feitas pelo Deus que encarnou, por Jesus Cristo nosso Senhor. São essas obras que nos justificam. Nesse sentido, somos justificados pelas obras, mas não as nossas, as do próprio Deus. Mas como é que recebemos essas obras como nossas? Pela fé. A fé nos une ao nosso Senhor de tal maneira que as obras dele são declaradas como nossas, e as nossas obras declaradas como dele. Por isso que ele foi para a cruz, por isso que ele morreu. Não foi pelos pecados dele, mas pelos seus, pelos meus, pelos pecados daqueles que creem nele. Na cruz, Jesus recebeu as nossas obras e pagou por elas. Mas nós temos vida e vida eterna. E no grande dia do juízo do Senhor seremos declarados como justificados, assim como já fomos.
porque as obras de Jesus são vistas como nossas. Isso é a doutrina da justificação pela fé. E veja como isso é maravilhoso, como isso é motivo de alegria. É por isso que o versículo 6 continua e diz: é assim que também Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Davi diz: bem-aventurado, feliz e abençoado é aquele que, mesmo sendo um pecador, mesmo merecendo ser condenado, é justificado pelas obras de Deus, justificado pela graça de Deus, não pelas próprias obras, mas pela ação do Senhor, o Senhor que justifica o ímpio pela graça. Ao invés de recebermos o salário que nós merecíamos, recebemos o salário que Jesus e somente Ele merece. Recebemos vida e vida abundante. Citando o Salmo 32, Paulo continua e diz: Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. O que nós estamos vendo aqui é Davi enfatizar que feliz e abençoado é aquele que, mesmo tendo pecado, não é reconhecido pelos seus pecados diante de Deus. Não porque não pecou, mas porque o Senhor cancelou os seus pecados, cancelou a sua dívida. E Ele não fez isso de forma independente. Ele não disse: simplesmente eu quero perdoar e aí por isso eu perdoo. Não, isso não faz sentido, porque Deus não é só Pai, Ele é juiz. E se um juiz deixa simplesmente alguém que quebrou a lei ir livre, como se nada tivesse acontecido, ele não está sendo justo. Mas Deus é justo e ao mesmo tempo é justificador. Como? Porque Ele perdoa os nossos pecados, baseado no pagamento da dívida que Jesus fez em nosso lugar. Por isso, feliz e abençoado é aquele que crê em Jesus. Feliz e abençoado é o que toma posse dessa promessa, que entende essa verdade para a sua vida. Essa é a doutrina que apenas o cristianismo prega. Você sabia? A única religião que ensina a justificação pela fé e não pelas obras é o cristianismo. Todas as outras colocam obras como meios para a salvação. Até aquelas que falam sobre misericórdia colocam as obras como necessárias para que você mereça a misericórdia. Mas a misericórdia implica em graça. Graça é favor que não se merece. Então como é que você pode merecer algo que você não merece? Como é que você pode pagar por algo que é gratuito? Não dá. E aqui nós temos o valor do cristianismo como a verdade única que aponta o único meio verdadeiro de nos aproximarmos de Deus. Não pelas nossas obras, não pelo nosso esforço, porque o nosso esforço e as nossas obras são falhos, mas sim pela obra perfeita do próprio Deus, que encarnou, que veio entre nós e que cumpriu a justiça em nosso lugar, e que na cruz pagou o pecado, os pecados do seu povo. É claro que isso não significa que as Escrituras apontam para uma libertinagem, como se o fato de nós sermos salvos pelas obras, ou pela fé e não pelas obras, quer dizer que nós podemos viver independente de obedecer ao Senhor, sem nos importarmos com o que agrada a Ele. Não é isso que as Escrituras ensinam. Pelo contrário, aquele que pensa isso é alguém que nem sequer entendeu de verdade o Evangelho. Nós temos que sim, buscar agradar ao Senhor, fazer boas obras, mas não para conquistarmos a salvação, e sim porque nós já fomos salvos. E aqui em tudo isso nós vemos a beleza do cristianismo, mas perceba, não é do cristianismo como algo que surgiu no século I, e sim do cristianismo como verdade revelada ao povo do Senhor desde sempre, de forma que o judaísmo
existia também como um estandarte da verdade da justificação pela fé. Não foram somente as pessoas depois de Cristo que foram justificadas pela fé, mas todas, porque ninguém foi justificado pelas obras. Quem foi justificado? Foi justificado pela fé, e pela fé somente. E então, o texto vai nos falar mais. Nos versículos 9 a 12, nós vamos ver uma segunda verdade sobre essa justificação que é mais do que se esperava. Nós aprendemos que a justificação não é para um único povo, mas para todos os que creem. Todos os que creem. Versículo 9. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos? Ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Ao enfatizar que até Abraão não foi justificado pelas obras, mas pela fé, a Escritura deixa claro que assim também é para todo judeu. Todo judeu é justificado somente pela fé, não por obras. Nenhum judeu que depois de Abraão creu nas promessas foi condenado. Mas nenhum que seguia vários rituais, seguia a circuncisão, seguia vários padrões, mas não cria de verdade nas promessas, foi justificado. Porque a justificação é para todos os que creem. E fica muito claro que então todos os descendentes de Abraão foram justificados da mesma forma que ele, como pai da descendência. Mas e aí vem a pergunta, e o que dizer então dos que não são descendência biológica de Abraão? Dos que não têm as marcas que Abraão tem, a circuncisão, por exemplo. Será que então a justificação para essas pessoas é diferente de que para os judeus? O versículo 9 diz, essa bem-aventurança vem apenas sobre os incircuncisos, sobre os circuncisos, ou será que vem também para os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado, ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando não havia sido circuncidado. O que o texto está mostrando é que até mesmo Abraão foi declarado justo antes da circuncisão, independente de circuncisão. A gente já falou sobre isso no sentido de que nós vemos expondo aqui todo o texto de Romanos e o assunto da circuncisão já foi abordado. Mas vale a pena lembrar, o que é a circuncisão? Era uma marca que era feita no órgão sexual masculino e que apontava para um símbolo de que ele fazia parte da aliança com o povo. Tá, mas perceba, era isso que justificava? Era a circuncisão que tornava alguém justo diante de Deus? O que o texto está dizendo é não. Tanto que Abraão, o pai dos judeus, que tanto valorizavam a circuncisão, foi justificado enquanto ainda não havia sido circuncidado, enquanto ainda não havia recebido essa marca. Não foi a circuncisão nem outra obra que tornou Abraão justo diante de Deus, mas foi a sua fé no Senhor. Gênesis 15, 6 diz, Abraão creu no Senhor. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. O que foi usado como declaração da justiça de Abraão não foi a circuncisão, mas a sua fé. A circuncisão foi um sinal, um símbolo da fé que justificou Abraão. Aqui, como o texto vai dizer, ela é o selo, a circuncisão é o selo da justiça da sua fé. Em outras palavras, a circuncisão era um símbolo, uma marca que apontava para a justificação que Abraão teve, não ao fazer a marca, não ao ser circuncidado, mas pela fé que teve antes disso. E então ela servia como uma garantia. Um selo é esse o seu significado, uma garantia, uma marca que lembrava que, olha, você faz parte do povo.
É como o arco-íris que Deus colocou no céu. Quando você olha para Gênesis e vê que Deus destruiu o mundo por meio das águas, Ele promete que nunca mais faria isso. E o que é que Ele coloca como sinal para afirmar essa aliança? Ele coloca o seu arco, o arco-íris. Ele coloca aquilo para servir de selo, de garantia para a sua promessa. Mas eu pergunto a você, é o arco-íris que garante que o mundo não vai ser destruído por água? Não. O que garante isso é o próprio Senhor que prometeu. O arco-íris serve de quê? De selo, garantia, sinal, para lembrar dessa promessa. Assim também é a circuncisão. A circuncisão em si mesma, a Escritura vai dizer, não tem valor. Ela não é nada em si mesma. Ela é uma marca no corpo. Mas o que justifica é a fé e a fé somente. E aí, por que isso aconteceu nessa ocasião? Por que Abraão foi declarado justo antes da circuncisão e não depois dela? Versículo 11. E isto, para que ele viesse a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Era comum os judeus acharem que as bênçãos de Abraão eram apenas para eles, apenas para os seus descendentes biológicos, apenas inclusive para aqueles que tinham a circuncisão. Até mesmo os judeus que haviam se convertido ao cristianismo tiveram dificuldade de pensar de modo diferente. Quando você olha lá para Atos capítulo 15, está escrito: alguns indivíduos que foram da Judeia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Quem estava falando isso eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que não estavam entendendo plenamente o que era a salvação. Então perceba, eles achavam que era a circuncisão que salvava, mas era. Não é a circuncisão que salva, e é isso que Paulo faz questão de enfatizar aqui. A circuncisão não salvou, não justificou Abraão, foi a sua fé. Abraão foi justificado e abençoado antes de receber a circuncisão. E assim, ele também traz das suas bênçãos para todos os que fazem parte da sua descendência. Sua descendência meramente biológica? Não. A sua descendência da fé. Abraão não é pai apenas dos circuncidados. Ele é pai também daqueles que não têm circuncisão. Mas mais do que o fato de ter ou não circuncisão, o que define Abraão como pai e as bênçãos que foram prometidas a ele como bênçãos de outra pessoa, se resume a uma palavra: fé. A fé é o que justificou Abraão e é o que justifica a sua descendência. A descendência pela fé, aqueles que têm a mesma fé que Abraão tem. O que o texto deixa claro é que muitos judeus têm a circuncisão, mas não são verdadeiros filhos de Abraão. Têm a circuncisão, mas não andam nas mesmas pisadas da fé que Abraão teve. Esses não são filhos de Abraão. E por consequência, como Abraão representado ali como filho de Deus e a sua descendência como descendência de Deus, esses que têm apenas a circuncisão externa, mas não a circuncisão do coração, como Paulo fala capítulos atrás, não são povo de Deus. Não são verdadeiros abençoados da aliança. A verdade, Abraão foi justificado pela fé e os seus descendentes também, somente pela fé. A justificação, então, não é somente para um povo, não é somente para o judeu, porque Abraão não foi circuncidado para se justificar. Ele foi circuncidado porque já havia sido justificado. E quando ele foi justificado, toda a sua descendência que tem a mesma fé, também tem a mesma promessa, que com ou sem circuncisão, com ou sendo ou não parte de um povo étnico, biológico, se tem a mesma fé que Abraão,
são justificados. É por isso que Gálatas, capítulo 3, versículo 7 diz: saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. E no versículo 26, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês foram batizados em Cristo e de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que nós vemos aqui então é que nós não devemos achar os judeus como um povo mais importante do que nós somos. Nós não devemos jamais perseguir judeus ou ser contra eles, como algumas pessoas acabaram fazendo por deturpar a palavra de Deus. Houve pessoas na igreja, nem igrejas, melhor dizendo, que perseguiram judeus por achar que eles eram um povo pior do que os gentios ou os que criam de verdade em Deus. Perseguiram os judeus por acusá-los de serem aqueles que crucificaram Jesus. Mas perceba, como nós estamos inclusive aprendendo no nosso estudo bíblico indutivo em Efésios, Jesus fez a paz, Ele evangelizou a paz tanto para judeus quanto para gentios. Todos aqueles que têm a fé são parte do povo de Deus, nenhum povo deve ser perseguido. Então não somos antissemitas de forma nenhuma. O que aconteceu, por exemplo, no Holocausto é algo que nós devemos ter um terror, assim, achar horrível. Mas ainda assim, a gente também não pode cair no outro extremo, que é de achar que os judeus são mais povo de Deus, porque são etnia de Abraão. O que torna alguém povo de Deus é a fé em Cristo Jesus, a fé no Messias, a fé nas promessas do Senhor. E quando você vê isso, você vê então que não importa ser judeu, não importa ser gentil, brasileiro, o que for, o que importa não é sua nacionalidade diante deste mundo, mas sim a sua nacionalidade diante de Deus, se você faz parte ou não do reino de Deus. E uma outra coisa muito importante que nós podemos concluir aqui também: assim como a circuncisão em si mesmo não salvava, ela, como um símbolo do fazer parte da aliança, não salvava em si mesmo, o símbolo da nova aliança, o batismo, também não salva. Batismo nunca salvou ou deixou de salvar ninguém. O batismo, assim como a circuncisão, em si mesmo, não tem valor. O que dá valor a esses sacramentos, a essas marcas e a esses símbolos, é a fé. A fé é que justifica, a fé é que salva. Ah, mas eu fui batizado. Isso não garante nada. O que garante é a fé. Você tem fé, você crê de verdade em Jesus, você crê de verdade nas promessas de Deus. Se você crê de verdade nessas promessas, então sim, você faz parte do povo de Deus. Isso significa que você não deveria ser batizado? Não, não é isso que eu estou dizendo, pelo contrário. A palavra diz que o batismo foi ordenado pelo Senhor Jesus. Antes dele subir aos céus, ele disse: vão pelo mundo fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é algo que todo cristão deve buscar fazer. Mas e quem não teve a oportunidade de fazer? Vai deixar de ser salvo por isso? O caso do ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz e creu nele de verdade é um exemplo de que o batismo em si mesmo não era essencial para a salvação. Jesus diz que aquele homem estaria com ele no reino dos céus ainda naquele dia, mas aquele homem não foi batizado. Então perceba, não idolatre o símbolo, não torne o símbolo mais do que ele é, mas valorize acima de tudo aquilo que é simbolizado. E isso é a fé, e a fé verdadeira. Não a fé na fé, mas a fé que salva, a fé nas promessas de Deus, a fé revelada pela palavra, a fé em Cristo Jesus. E então o texto vai enfatizar mais sobre essa justificação de Abraão e, a partir dela, mais lições para nós. Nos versículos 13 a 17, nós aprendemos uma terceira verdade. Aprendemos que a justificação não é pela lei, mas pela fé na promessa.
não pela lei, mas pela fé na promessa. Versículo 13. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Por mais que a lei moral do Senhor, por exemplo, como resumida nos 10 mandamentos, ela sempre tivesse sido revelada de alguma maneira ao povo, mesmo antes de Moisés vir, aqui a expressão lei tem uma referência específica às leis que foram dadas de Deus para o povo por meio de Moisés. Então ele está falando de todo aquele conjunto de leis que os judeus receberam e que eles tinham que cumprir. Mas aqui, perceba, versículo 13 mostra que Abraão não se tornou herdeiro, não recebeu as bênçãos do Senhor por causa da lei, porque ele cumpriu a lei perfeitamente. Foi porque ele creu na promessa do Senhor, foi pela fé. William Hendrickson, comentarista bíblico, diz aqui algo que nos ajuda a entender mais sobre isso. Ele fala: de acordo com a interpretação dos judeus, a promessa feita a Abraão tinha de ser concretizada por meio da obediência à lei de Moisés. Os rabinos ainda afirmavam que muito antes de a lei ser promulgada, Abraão já tinha pleno conhecimento dela e a obedecia em todos os seus detalhes. O que eles estão dizendo aqui, os rabinos diziam então, é que antes da lei ter sido revelada por meio de Moisés ao povo, Abraão sabia todos aqueles mandamentos e cumpria cada um deles. Essa é a interpretação deles. Mas, olha o que o Hendrickson continua dizendo. Contradizendo essa opinião, o apóstolo Paulo declara que a promessa foi dada a Abraão, considerado como homem de fé em seu Deus, e que foi como resultado dessa fé que a justiça lhe tinha sido imputada ou creditada. Obras e méritos nada tiveram a ver com a promessa e seu cumprimento. Obediência à lei não estavam em questão, porque a promessa foi feita a Abraão muitos anos antes de a lei ser promulgada. Essa interpretação de que Abraão conhecia cada um dos mandamentos, vírgula por vírgula, é só um exagero dos judeus para tentar dizer que todos têm que cumprir a lei para ser salvos, mas não há nenhuma base bíblica para isso. Sim, Abraão conhecia alguns mandamentos do Senhor, mas todos como revelados ali, nós não temos base para isso, e é provável que não, até porque várias das leis que foram dadas por Moisés para o povo tinham um caráter civil, por exemplo. Tinha um caráter para Israel como uma teocracia, um reino que estava sendo governado por Deus. Mas Abraão, ainda que tivesse recebido no seu tempo, o que ele não recebeu, mas ainda que ele tivesse recebido no seu tempo a lei de Moisés, eu tenho uma coisa para dizer. Ele, assim como o próprio Moisés, assim como Davi, assim como todos, também seriam culpados diante da lei. Também seria culpado. Abraão quebrou a lei do Senhor, mesmo diante do pouco que ele sabia. Que dirá diante de todos aqueles mandamentos? Abraão não se justificou por obras da lei. Ele foi justificado pelo crer. Crer nas promessas do Senhor, na promessa do Senhor. E é por isso que Paulo continua aqui no versículo 14 e diz: pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Eu gosto da tradução que o Hendrickson fez desse texto, porque ela nos ajuda a entender alguma verdade sobre ele. No versículo 14 ele traduz assim: pois se os que vivem pela lei é que são os herdeiros, a fé é destituída de valor. Destituída de valor. E a promessa se torna inútil. Não é tanto uma questão de anular ou cancelar que essas palavras estão querendo trazer para nós aqui. Mas é de que, se era a lei que justificava, qual era o valor da fé, ou mesmo da promessa para a justificação? Perdia-se o valor, era a lei que valia para a justificação. Mas, perceba, se era a lei que justificava, então lascou tudo. Por quê? Porque ninguém é justificado por obras da lei. Porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Todos falharam. Então o que é que a lei fazia? Ela suscitava a ira.
Porque o pecador, ao ver que pela lei não poderia ser justificado, e que a lei, na verdade, só o condenava mais por mostrar o quanto ele falhava em cumprir a vontade de Deus, ele se irava, porque o seu orgulho era ferido, e ele via que não era capaz de conquistar a salvação por si mesmo. Aqui, Paulo está mostrando, não é a lei que justifica, não foi ela que justificou Abraão, e não é ela que justifica ninguém. Abraão foi justificado pela fé na promessa. Agora, que promessa é essa? Que promessa é essa que justificou Abraão? Aqui é uma referência a Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, que diz assim: o Senhor disse a Abraão, Abrão na época inclusive, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão, inclusive antes dele ser circuncidado. O que é que essa promessa garantia? Em primeiro lugar, nós temos que entender que essa promessa, ela tinha um caráter duplo. Em primeiro lugar, ela apontava para a terra de Canaã, como uma terra específica que seria dada à descendência de Abraão, e bênçãos que seriam dadas a essa descendência naquela terra. Era uma promessa condicional de obediência, que se o povo obedecesse, seria abençoado naquela terra. Mas essa promessa tem um caráter muito mais profundo, muito mais belo, que com o progresso da revelação foi sendo revelado com cada vez mais clareza. Ao ponto de que, quando nós olhamos para Gálatas 3, versículos 8 a 9, o texto inspirado pelo Senhor vai dar uma explicação para a promessa que Abraão recebeu, dizendo o seguinte: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. E ainda no versículo 29, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha o que é que o texto diz. O texto, inspirado pelo Senhor, o Espírito capacitando Paulo, vai interpretar o texto de Gênesis 12, mostrando que muito mais do que uma promessa material, de uma terra material, para um povo biológico simplesmente, aqui havia uma promessa muito mais bela, profunda e espiritual. A promessa do Evangelho. Essa é a palavra que Gálatas vai usar para descrever a promessa que foi feita a Abraão. Dizendo que através dessa promessa, o Evangelho ali nela revelado, até os gentios, não somente os judeus, não somente a descendência étnica, biológica de Abraão, mas até os gentios seriam justificados pela fé. Perceba, o que nós aprendemos aqui é que os que têm a mesma fé que Abraão tem, independente de serem ou não seus descendentes biológicos, eles recebem essa promessa. Essa promessa, na verdade, era muito mais do que se esperava, porque nós aprendemos aqui que, por meio dele, de Abraão e da sua descendência étnica, todos os povos seriam abençoados, porque através da descendência de Abraão veio o descendente, por meio do qual o Evangelho foi concretizado. Então não é que os judeus em sua etnia nunca tiveram importância, tiveram. Foi por meio da etnia judaica, da descendência biológica de Abraão, que veio um Messias, Jesus. Jesus era judeu. Mas ele não veio para salvar apenas os judeus. Ele veio para trazer salvação a todos os povos, a todos os que creem.
E aqui nós vemos como a promessa feita a Abraão tinha um caráter espiritual muito mais belo do que a princípio se poderia esperar. Olha só o que é que Pedro, quando está pregando aos povos ali na época do Pentecostes, vai falar sobre a promessa feita a Abraão. Ele diz lá no versículo 22 a 26 do capítulo 3 de Atos: porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar de Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. De quem ele está falando aqui no final? Quem é o servo que foi ressuscitado? Jesus. Jesus é revelado pelo Espírito Santo através aqui de Pedro, como aquele que cumpriu a promessa feita a Abraão, o descendente que veio para abençoar. Nesse sentido, a promessa de Abraão aqui era simplesmente mais um passo no progresso da revelação a respeito do Evangelho. O mesmo Evangelho, a mesma promessa que já havia sido revelada lá em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, o primeiro evangelho, a promessa que foi dada ao homem e à mulher assim que eles pecaram, e que em meio à sua condenação prometia a graça de que por meio da descendência da mulher, um dia viria o descendente que traria a salvação dos seus pecados, dos pecados do povo. Quem é esse descendente que foi prometido em Gênesis 3,15? Quem é essa descendência que abençoa todas as nações conforme prometido a Abraão? Quem é o que foi prometido a Moisés, o profeta que viria? Quem é o rei que foi prometido a Davi, da sua descendência que governaria o mundo? Quem é? Jesus é. Jesus é. Tudo que nós vemos aqui são avanços da promessa, da aliança, da graça. A aliança que o Senhor fez com o seu povo, de que pela sua graça, por meio da fé, Ele salvaria a todos os que creem. Todos os que arrependidos dos seus pecados, crescem naquele que viria da descendência da mulher e que venceria o pecado. O que nós vemos, meus irmãos, então, é que Jesus é a promessa. E foi por crer na promessa que Abraão é justificado. Aí talvez você me diga: mas então, como assim, Abraão, se a gente é só justificado pela fé em Jesus, Abraão foi justificado pela fé nele? Ele conhecia Jesus? Ele conhecia a promessa. E a promessa, ainda que ele não tivesse plena consciência naquela época de quem era a promessa se realiza em Jesus. Por isso que os que vieram antes de Jesus foram abençoados e justificados por crer na promessa de que viria um descendente que traria bênção para as nações e que destruiria a serpente e que venceria o pecado. Enquanto nós sabemos especificamente quem é esse descendente, sabemos o nome dele, sabemos que ele é Jesus, o Deus que salva. E nele crendo, assim como Abraão, assim como Moisés, assim como Davi, assim como todo o verdadeiro povo de Deus, pela fé nós somos justificados. É isso que esse texto está mostrando. E é por isso que ele vai continuar e dizer no versículo 16 a 17. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão não foi justificado por fazer boas obras, ele não foi justificado nem mesmo pela lei como revelada por Moisés,
Ele foi justificado pela fé, mas não a fé na fé. Não qualquer fé, como às vezes as pessoas falam. Crer é bom, fé é bom, porque alivia os sofrimentos, dá esperança. Não é uma fé na esperança, não é uma fé cega, é uma fé específica, é uma fé na promessa, a promessa conforme revelada pela palavra. E quem é essa promessa? Jesus é a promessa que justifica, Jesus é o evangelho que salva, Jesus é o salvador de Abraão, mas também de todo o seu povo. E se você crê, você é parte desse povo, você é salvo e justificado, não pelas suas obras, não pela lei, mas porque você crê na promessa que é Jesus. Perceba, Abraão creu não em qualquer Deus, mas no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele crê no Deus misericordioso, mas também no Deus soberano, o Deus que governa e sustenta todas as coisas. Ele creu no Deus da aliança, e isso lhe foi garantido, declarado como justiça. Por fim, o texto vai nos mostrar uma última verdade sobre essa justificação, que vai muito além do que se esperava. E vai mostrar que a justificação não é pelo que se vê, mas por uma fé que vai além das evidências. Por uma fé que vai além das evidências. Versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça. Perceba, a fé de Abraão não foi meramente uma fé baseada no que ele via, mas foi uma fé que superava as evidências. Agora perceba também, antes da gente enfatizar mais sobre isso, eu não quero dizer que a fé de Abraão foi irracional, foi contrária à razão, foi um salto no escuro, não havia nenhuma evidência para acreditar. Não, isso aí não faz sentido, essa não é a fé verdadeira, não é a fé que nós devemos ter. A nossa fé tem base, a fé de Abraão tinha base. Sabe por quê? O que nós vemos é que a fé de Abraão foi suprarracional. Ela foi além da razão. Ela foi racional, sabe por quê? Porque quer coisa mais racional do que você crer que o Deus que criou todas as coisas e que tem o poder para sustentar tudo, pode fazer com que até um homem de 100 anos e uma mulher estéril tenham um filho? Será que o Deus da vida, o Deus que criou toda a vida, não pode fazer com que um ventre incapaz de gerar vida por si mesmo receba um milagre para que gere uma nova vida? Quer algo mais racional do que isso? Há impossíveis para esse Deus? Irracional seria você crer que um Deus todo-poderoso não tem poder para fazer isso. Abraão sabia, ele cria, ele confiou nas evidências que ele viu. Mas perceba que também não foi somente até as evidências. A fé não foi só racional, porque a razão só alcança até certo ponto, porque a nossa mente é limitada, ela não consegue compreender o todo. E aí é que ela não pode parar. Precisa de algo que a exceda, que a passe. Por isso que ela é supra-racional, além da razão. E aqui que entra a fé. Abraão tinha evidências, tinha base, tinha fundamento para crer que esse Deus Todo-Poderoso podia fazer o que fez. Mas ao mesmo tempo ele tinha fé, sabe por quê? Porque ele teve que esperar. Deus não fez. Tá vendo aí, ó, teu filho, ó, já fiz, ó. Tá vendo aí, ó, já saiu inclusive da barriga, já está tudo certo. Tá vendo aí? Seria racional Deus fazer isso se ele quisesse. Mas ele não fez assim. Então havia razão de Abraão crer que Deus tinha poder para fazer isso, mas Deus não fez imediatamente.
Abraão teve que esperar, e esperar vários anos. Ainda assim, ele não se abalou. Por quê? Porque ele não se limitou às evidências, ele não se limitou à razão. Ele teve uma fé suprarracional, que se baseou nas evidências, mas que passou as evidências, e que então creu que Deus tinha poder para fazer com que ele, mesmo naquelas condições, pudesse ter um filho. Em tudo isso nós vemos que as Escrituras nos chamam a crer num Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que porventura tendo prometido não fará, ou tendo falado não o cumprirá. Abraão creu nesse Deus, e isso lhe foi declarado como justiça. E então, essa é a mesma fé que nós somos chamados a ter. Tanto que no versículo 23 está escrito: e as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Assim como Abraão foi chamado a não se basear somente nas evidências, mas crer naquilo que ia até mesmo além das evidências, e por essa fé, por esse tipo de fé foi justificado, nós também somos chamados a crer além das evidências. É por isso que quando nós estamos numa situação difícil, quando uma doença vem, e às vezes a gente não consegue ver uma cura, nós somos chamados a ter uma fé suprarracional. Uma fé racional de crer que aquele que deu origem a toda a vida e que mantém a vida, tem poder de curar qualquer doença. Crer naquele que é misericordioso e bondoso e que cuida de nós. Podemos crer que Deus faz milagres até no dia de hoje, e que Ele cura mesmo as doenças que os médicos apresentam como sem cura, porque Ele é Deus dos impossíveis. Nós podemos crer e devemos crer naquele Deus que promete que se a situação financeira está difícil, que se as contas não estão fechando direito, que se nós nos vemos desempregados agora, de uma hora para outra, estamos procurando emprego, mas não estamos achando, somos chamados a crer numa fé que vai além das evidências e crer que aquele que prometeu que nos sustentaria, aquele que nos chamou a priorizar o seu reino e a sua vontade, enquanto prometeu que todo o resto Ele acrescentaria, esse Deus vai nos sustentar. Somos chamados a crer que se estamos com dificuldade para ter filhos e queremos filhos, o Senhor pode fazer milagres, o Senhor pode fazer com que o ventre estéril dê à luz a filhos, assim como Ele fez com Sara, assim como Ele fez com Ana, assim como Ele fez com outras pessoas. O que nós somos chamados a crer é nesse Deus que tem poder para fazer todas as coisas. Então não importa se você está doente, não importa se você está com dificuldade financeira, não importa o que é que está passando na sua vida, saiba, o Deus que criou todas as coisas é seu Pai pela fé em Cristo Jesus. E então você pode descansar sabendo que Ele faz todas as coisas para o seu bem. Às vezes, porém, para o seu bem, Ele quer que você espere, assim como Abraão teve que esperar. Às vezes, para o seu bem, Ele pode dizer um não, mas sabe o que é o melhor de tudo? É que tanto no espere, como no não, como no sim, Ele está ao seu lado, Ele se faz presente, porque é racional crermos que esse Deus tão grandioso é o Deus onipresente, que está em todos os lugares, e que é o Deus Pai de misericórdia, que cuida de nós e que, conforme a palavra nos promete, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E nós somos chamados a crer não somente numa fé que olha para esse tipo de situação, sim, para esse tipo de situação também, mas essa é a fé que muitas igrejas por aí falam, do Deus que vai curar quem está doente, vai dar dinheiro para quem não tem, vai dar filho para quem não tem. Deus pode fazer isso? Pode, mas não é isso que deve ser a razão da nossa alegria ou da nossa crença nesse Deus. Tem algo muito maior. E é por isso que o texto termina falando sobre algo que é muito mais importante para crermos, além das evidências, não contra elas, mas além delas. E sabe o quem é? Jesus.
Somos chamados a crer em Jesus. Por quê? Porque com a fé suprarracional? Porque cremos num Deus que é todo-poderoso, porque cremos num Deus que é bondoso, misericordioso, porque cremos num Deus que é juiz, mas é justificador também. Então faz sentido que Ele nos traga salvação por Jesus. Mas é uma fé suprarracional, porque ainda que hajam evidências, várias inclusive, da história de Jesus, de que Jesus andou entre nós, de que Jesus morreu na cruz, de que Jesus foi visto por outros após sua morte ressuscitado, nós somos chamados a crer naquilo que nós não vemos com os nossos olhos. E o que é a fé, senão o crer naquilo que você não vê? Somos chamados a crer, meus irmãos, em Jesus como aquele que é o Deus eterno, que era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, mas que sendo o Verbo eterno, que sendo Filho de Deus eterno, veio ao mundo, Ele encarnou, Ele foi concebido pelo Espírito Santo na barriga de uma virgem, Ele nasceu dessa mulher, Ele cresceu e andou entre nós como um homem, que ao mesmo tempo é Deus. Ele cumpriu toda a justiça, que nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, nem eu, nem você, fomos capazes de cumprir. E Ele não somente foi declarado justo, como Ele foi para a cruz voluntariamente, não porque os romanos o venceram, mas voluntariamente, e naquela cruz, Ele pagou os pecados do seu povo, de todos os que creem nele. Mas, ao morrer naquela cruz, Ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele declarou com ainda mais clareza o seu evangelho que justifica o ímpio, que justifica somente pela fé, somente pela graça. E Ele subiu aos céus. E é lá, à direita de Deus, Ele intercede por nós sobremaneira. Ele é o nosso advogado fiel, Ele é aquele que nos guarda, Ele é a nossa justificação. E Ele não é somente aquele que está lá, mas é aquele que voltará para julgar e justificar aqueles que creem nele e condenar aqueles que não fazem isso. E nele, a palavra promete que viveremos eternamente em alegria, sem tristeza, sem lágrimas, sem dor. E tudo isso nós somos chamados a crer com uma fé suprarracional. Porque o que nos promete isso é essa palavra aqui. E essa palavra não é inventada por homens, deturpada por homens, não. Ela é inspirada por Deus. Homens escreveram sim, mas homens que Deus conduziu. E quando você olha para a história dessa palavra, você vê provas históricas e arqueológicas de que o que foi feito aqui e prometido aqui se cumpriu. Profecias foram cumpridas séculos depois. Mas não somente quando você olha para essas evidências você crê, porque quando você lê essa palavra, o Espírito dá vida a ela no seu coração, de maneira que você é convencido de que o que aqui está não é meramente humano, mas é divino. E então você tem toda a razão de crer nela, mas é também chamado a superar a sua razão e pela fé, mesmo naquilo que a sua razão não consegue contemplar plenamente, a aguardar, porque um dia os nossos olhos verão o rosto do nosso Redentor, aquele que representa, que é a expressão exata do ser de Deus. A justificação é muito mais do que se esperava. Ela é por esse tipo de fé. Não pelas obras, não pela lei, não para um povo somente, mas para todos os que creem. Você crê? Não há pergunta mais importante para você responder. E não importa a sua idade, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, não importa a idade, todos são chamados a crer nessas promessas, nessa promessa, em Jesus. Se você não crê, se arrependa, dobre seus joelhos no chão e diga: Senhor, me ajude, me dê a fé que salva, me faça olhar para a sua palavra e crer, fortaleça a minha fé. E se você crê, diga: Senhor, eu creio, me ajude na minha pequena fé.
Ore para que o Senhor, que deu a fé a começo de conversa, preserve você nos caminhos dele, fazendo você perseverar, para que um dia você veja o cumprimento da promessa plenamente manifestado em Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. É isso que nós devemos crer. É isso que nos salva e é isso que nos justifica. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, Pai bondoso, tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. Não podemos nos justificar pelas obras, porque as nossas obras são más. Não podemos nos justificar pela lei, porque quebramos a Tua lei, fizemos o que é desagradável a Ti. Senhor, o que nós merecemos pelo nosso trabalho e esforço é a morte eterna, a condenação pelos nossos pecados. Mas, Pai, nós cremos na Tua promessa de que mesmo pecadores e ímpios assim, ao olharmos para Cristo, ao olharmos para a Tua palavra e as promessas dela, e crendo, ainda que com nossa pequena fé, nós somos declarados justos, porque a justiça de Cristo é dada como nossa, e os nossos pecados já não existem porque foram pagos por Ele. Que o Senhor nos ajude, assim como Abraão, pai da fé, crermos com uma fé firme e bem fundamentada nas evidências históricas, arqueológicas, científicas, nas evidências da Tua palavra, mas não somente em evidências, indo também além delas, confiando e esperando naquilo que hoje nossos olhos talvez não vejam, mas que um dia veremos. Que o Senhor nos faça perseverar enquanto o Senhor nos preserva, e que em todo esse caminho nós Te amemos, vivamos confiando em Ti, Te buscando em toda situação e Te amando e sendo amados pelo Senhor. Nos dê alegria verdadeira em Ti, pois não há alegria em outro lugar. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, a promessa, o nosso Salvador, a nossa justificação. Amém e amém.